Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite a você, meu caro internauta, e eu te agradeço muito, já começo agradecendo pela tua companhia, estar aqui conosco todos os dias, alguns dias não, porque acontece alguns problemas técnicos, mas na maioria dos dias, com certeza você está aqui. E é claro, hoje é quarta-feira, 31 de outubro de 2018, olha só, tá acabando, hein, gente, mais 2 meses e ó, acabou 2018, aliás, um ano que com certeza vai ficar marcado na nossa história, não só pela eleição presidencial, mas por tudo que aconteceu no decorrer desse ano. E vai chegar 2019, todo mundo com aquela expectativa do que virá, o que vai ser, o que vai acontecer, né? Eu tô torcendo aqui para que as coisas melhorem, afinal de contas, o nosso povo tem sofrido muito, mas é muito nos últimos anos. Então vamos esperar agora que desça uma luz e ilumine a cabeça desse nosso novo presidente. Tenho as minhas ressalvas, mas eu espero, não estou torcendo contra não, tá bom? Estou torcendo aqui que o cara faça que o Bolsonaro faça uma boa administração. E nós aqui em Rondônia vamos torcer também para que o Marcos Rocha aí, no caso filiado ao mesmo partido do futuro presidente do Brasil, também consiga dar um gás nesse nosso estado, melhorar o que já é bom. E outra, ficar muito próximo à população, gente. Eu acho muito ruim aquele cara que se elege e eu falo 2 coisas, daqui a 4 anos eu te vejo, só quero de você voto à distância. Não, espero que o Marcos Rocha seja diferente, seja naquele contato com a massa e ouça os anseios dessa nossa população que clama por mudanças em vários setores, tá ok? Mas olha só, gente, saindo um pouco dessa questão de eleição, que já falamos bastante, vamos falar sobre um outro assunto, é um assunto que importa a todos nós. Eu que trabalho na redação aqui do Rondônia ao Vivo, diariamente, praticamente, a gente vê violência contra a mulher, mulher sendo estuprada, mulheres sendo violentadas, mulheres sendo mortas, sabe? É muita gente. São crimes passionais, são crimes cometidos por familiares, por amigos ou por estranhos, mas enfim, são crimes e se não me engano, a cada 20 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. Mata-se muito, faz muita violência contra a mulher, apesar da Lei Maria da Penha, apesar de toda a conscientização que estão tentando colocar na cabeça aí do pessoal, mas a coisa, né, é muita morte de mulher diariamente, é muita violência. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou aqui com uma pessoa, como dizem, quem pode nos esclarecer alguns pontos dessa situação, que infelizmente, em muitos casos, o fundo está o álcool. E hoje, inclusive, nós estamos colocando na nossa página, até entrou no site Rondônia ao Vivo, uma matéria falando sobre a influência do álcool e a violência doméstica. Gente, o álcool e a violência doméstica andam lado a lado. E hoje, que é quarta-feira, dia de futebol na televisão, então, olha, amanhã vocês vão ver. Vai ter um monte de matéria falando que o marido chegou em casa embriagado, bateu na mulher, fez aquela arruaça. É triste, muito triste mesmo. Mas, enfim, eu estou aqui com a professora Raquel Silva Santos. Ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Ou seja, uma pessoa que está nessa luta, que está nessa lida diária em relação à violência contra a mulher, como se prevenir, o que a mulher deve fazer, ou seja, está a par de toda essa triste realidade nacional e local, por que não? Não é? Raquel, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo, Raquel. Muito obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e como todos os lugares, né? E muito importante a gente levar adiante essa luta pela garantia dos direitos e a proteção, né? A defesa dos direitos da mulher. Tá certo. Mas antes de começar aqui, Raquel, muita gente te conhece, mas muita gente também não te conhece. Quem é Raquel Silva Santos? Difícil. É muito difícil a gente, nós falarmos de nós mesmos, né? Como segue os empreendedorismo, né? O dia que você conseguir vender você para você mesmo, vai ser a melhor venda da sua vida, né? É o que eu ia dizer. A professora Raquel, sou professora universitária em 3 faculdades aqui em Porto Velho, inclusive também curso de graduações, vários cursos e pós-graduação. Eu tenho 4 formações superiores, né? Pedagogia, sexologia pela ESSESP de São Caetano do Sul, gestão pública e serviço social. Então, assim, é uma pessoa simples, né? E eu sigo muito aquela frase de um autor desconhecido, né? Assim, para me resumir,
que o meu sobrenome ele é competência e o meu nome é mulher. É simples assim. Não é tão simples não, É simples assim. Mas, Raquel, vamos entrar agora num assunto. O que é, quando surgiu o Conselho Estadual de dos Direitos da Mulher? Perdão. Na verdade, o Conselho ele surgiu desde o governo Jerônimo Santana. Porém, as legislações, não houve interesse, ele ficou arquivado. Certo. Depois retomaram em 2002, mas nós fomos chamados mesmo já para tomar posse do Conselho Estadual, isso foi no final de 2009, e aí tomamos posse no início de 2010. Então eu fiquei por um tempo, eu sou GOV, sou indicação da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, e ele é paritário, 50% sociedade civil e 50% governamental. As associações, as secretarias de Estado, quem indica é o governo do Estado, isso no momento da lei de criação, e a sociedade civil, a cada 2 anos, é feita uma eleição. Então, onde são convocadas as entidades, as instituições que têm um trabalho voltado para a mulher e que gostaria de participar nos outros 50%. Então, ele é paritário, 50% sociedade civil, 50% governamental, para ter esse balanço, né? Não ter só interesse do governo e não ter só interesse também da sociedade civil. Então, tem que ter esse balanço, né? E todos os pensamentos, ele tem que voltar, tem que ser pensado no coletivo, no bem comum da população. Então, assim, o Conselho Estadual do Direito da Mulher, depois sofreu algumas alterações, né? Em um dado momento, eu me afastei por uns anos, em um dado momento, as pessoas que estavam compondo agiram de forma incorretamente. Então, assim, mudaram a lei e colocaram que a participação do Conselho só poderia ser mulher, não poderia, então, se restringir ao homem. E aí o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, embargou e aí houve uma anulação dessa lei. E eu concordo, sim, com o Tribunal de Contas, com o MP, foi louvável, e se eu tivesse, eu também iria protocolar essa denúncia junto a eles, porque não pode. A mulher lutou tanto pela essa igualdade de gênero e quando ela teve a oportunidade, ela ter esse mesmo comportamento. Que ela lutou e quis ter esse espaço. Então, assim, foi muito louvável, houve a mudança, e hoje a opinião do Conselho, é o que a gente fala o tempo todo para a população. O Conselho Estadual do Direito da Mulher, ele não é o clube da Luluzinha, onde os meninos não entram. Os meninos entram sim, eles são bem-vindos, as suas opiniões são respeitadas. Constantemente eu sou parada na rua por homens, cidadãos comuns, pedreiro, administrador, coveiro, juízes, policiais, muitos homens me dando ideias, fazendo a sua contribuição, perguntando se eu tenho conhecimento de alguma ação, de algum projeto que está sendo desenvolvido em outros estados, que é importante para que a gente se implanta aqui em Rondônia. Então, assim, eu tenho muitas mesmo, e são ideias muito boas para melhorar essa questão do empoderamento, do poder na mulher, da política. E eu recebo mais, às vezes são muito mais opiniões, ideias dos próprios homens, considerados homens de bens, que estão preocupados em proteger as mulheres da sua família. E querem mudar, querem contribuir, não aguentam mais. Hoje Rondônia está em 4º lugar no índice de violência doméstica praticado contra a mulher. Nós só perdemos para o estado de Roraima, Espírito Santo e Goiás. Então nós conseguimos de forma muito negativa esse ranking de 4º lugar a nível de país. Então, assim, a gente sempre convida a todos os homens, a todos os cidadãos e a todas as mulheres, né, e pessoas, não importa a sua cor, a sua classe social, a sua religião. O nosso partido, a nossa bandeira é a mulher, é a política pública da mulher em todo o estado de Rondônia. Tá certo. Esse conselho, ele é composto por quem? Quem compõe o conselho? São as entidades, o governo, a comunidade? Como é que é feita essa divisão de cadeiras lá dentro? Então, hoje a composição no total são 12 cadeiras. Então, são 6 secretarias de Estado, entre elas a SEDUC, na qual é a minha indicação, que eu fui indicada, né, pela secretária de Estado. Temos as CEAS, temos a SEAGRE, temos a EMATER, a SESDEC e a CESAL. Então, essas são as governamentais. Então, a secretaria não muda,
O que muda são as pessoas que irão representar, o titular da pasta que indica qual será o servidor. E o que a gente pede, né, e que a gente bate muito, para que seja servidor do quadro efetivo. Porque muitas das vezes a gente vai votar contra o governo. Se o que está sendo em votação é do interesse do bem comum para a população, nós vamos votar sim contra o governo. E vamos estar a favor da sociedade civil. Então, assim, por isso que quem ocupar esses cargos, nós não somos remunerados. Quem pensar que o conselho dá dinheiro se engana, muito pelo contrário, às vezes você tira até dinheiro do bolso para trabalhar. É militância, a pessoa tem que ter o perfil e a afinidade, porque é muita responsabilidade, é muito trabalho perante a sociedade. E a gente deve isso, essa transparência para a população que espera isso da gente. E as outras 6 cadeiras, elas são compostas pela sociedade civil. Então, a cada 2 anos é feita essa eleição, e onde são convocadas essas instituições. A última eleição que nós tivemos foi no dia 15 de maio de 2017, e foram eleitas, né, por ordem de votação a AMIC, que é a Associação de Mães, Crianças e Idosas Carentes. Aí nós tivemos a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tivemos o CRES, 23ª Região, que é o Conselho da Assistência Social, Conselho Regional. Nós tivemos também, né, o STTR, que é o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Rondônia. Nós tivemos, né, também a FECALBER, que é a Federação de Cultos Ameríndios, Ubandas, né? Porque a gente também precisa ter essa opinião das mulheres de terreiro, saber o que está acontecendo lá também com essas mulheres. E nós temos o Sintero, que é o Sindicato, né, dos Trabalhadores em Educação de Rondônia. Então, esses que entraram. Então, assim, as eleições de forma muito democrática. Todas as entidades, elas são livres a pedir voto para a população, é a população que vota, onde elas comparecem no momento, munidas do documento de identidade, recebe a cédula, e ela vai até a urna e vota. Então, toda a contagem de voto é feita ali no público, foi acompanhado pela presença de representantes integrantes do Ministério Público, né? E lá mesmo a gente já dá o resultado. Então, daqui mais 2 anos, haverá a nova eleição. Algumas entidades, elas permanecem porque conseguem a votação, e algumas saem porque outras instituições tiveram interesse, e aí elas, né, substituem essa vaga. Mas aí o Conselho, ele adotou hoje também a cadeira de conselheira convidada, que são essas instituições que não conseguiram vencer as eleições pela questão do voto, e são só 6 cadeiras, mas que a gente não pode perder. São pessoas militantes, que têm um trabalho assim, de grande relevância no Estado, e são pessoas assim, que têm uma militância tão boa, tão bacana, que vai morrer fazendo isso. Vai morrer se entregando, dedicando o seu tempo em causas, né, sociais para a população. E nós não podemos perder, porque é só assim que nós conseguimos estar tão fortalecido como nós estamos hoje. Então, eu digo assim, com muita firmeza, que hoje o Conselho, ele conseguiu estar numa posição assim, de muita visibilidade e muito respeitado. Então, em suas deliberações, a sua função é deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas públicas no Estado de Rondônia. Mas isso é o Estado de Rondônia. Todas as nossas ações, todos os nossos projetos devem visualizar, devem contemplar um mapa do Estado de Rondônia. Então, nós temos que olhar para os 52 municípios. Raquel, você falou agora há pouco que Rondônia é um dos estados com os maiores índices de violência contra a mulher. 4º lugar. 4º lugar. Quando você fala em 4º lugar, seria mais ou menos o que, se você classificar? Quantas mulheres são assassinadas, sofrem violências em Rondônia mensal ou por dia? Qual é a média? Você consegue visualizar? Olha, Ivanilson, eu vou te falar uma coisa. Hoje, se estamos em 4º lugar, porque ainda mudou até a forma de registro de ocorrência policial, que é mais um trabalho do Conselho, né, em cima cobrando mesmo, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Muitas ocorrências antes, elas estavam sendo registradas simplesmente como agressão e ameaça. Então, a forma de desenrolar desse processo e a condenação é totalmente diferente. Então, hoje nós cobramos muito.
se é feminicídio, se é a questão da Maria da Penha, que seja registrado como de fato. Inclusive, teve alguma situação que a gente teve que entrar para que se anulasse aquele registro e se registrasse uma nova ocorrência como de fato foi. Era violência doméstica. Não era só ameaça, não era só agressão. Então, assim, tem que ter esse olhar, né, dentro mesmo da legislação específica do feminicídio. Porque daí o desenrolar depois, nas condenações, é muito diferente. E nós cansamos de ouvir aí agressores dando risada da nossa cara, dizendo que não dava em nada, que podia fazer o que quisesse e nada estava acontecendo. E as vítimas cobrando de nós, querendo mais postura, querendo que a lei fosse mais rígida, porque elas diziam, a gente está denunciando e a gente está vendo que não está dando. Então, assim, mudou muito, as coisas estão acontecendo muito e a tendência é melhorar, né? E é nosso papel cobrar mesmo, para que, de fato, esses serviços, eles realmente sejam ofertados para essa mulher e com a melhor qualidade possível. Então, Raquel, a gente pode dizer o seguinte, a violência, ela aumentou ou ela está sendo mais denunciada? Ela está sendo mais denunciada. Ela sempre existiu e sempre existiu, né? Sim, ela sempre existiu, mas nós tínhamos muitas situações até por submissão das mulheres e elas não denunciavam. E aquela questão que era pregada, né, as mulheres, você casou e você tem que viver para sempre, não importa se era torturada, se era violentada, todas as violações de direito possível, né, e toda a falta de respeito possível. Então, ela tinha que viver eternamente, né, com seu companheiro mesmo sendo violentada constantemente. E hoje a mulher ela já pensa diferente, né, e inclusive isso a gente também está cobrando inclusive dos pastores de igreja e dos padres também, para que se muda o discurso. Que casou, viver para sempre. Porque nós pegamos muitos pregadores evangélicos e até mesmo padres, né, pregando essa questão que a mulher sabe, ela edifica a sua casa e ela tem que ficar de madrugada orando, rezando lá pelo seu marido para mudar ele e sendo violentada e sendo agredida constantemente. Isso é comum? Sim, nós pegamos muito a situação de alguns líderes religiosos de orientar a fiel lá da sua igreja para não denunciar, né? Para ela continuar orando que ela iria mudar. E não vai mudar. Ela tem que denunciar sim. Ela tem que ter todo esse respaldo, ela tem que ter esse conhecimento, esse esclarecimento que ela tem que denunciar. Não estou dizendo que ela não deve orar para ele mudar, né? Com certeza, principalmente aquelas mulheres que querem perdoar e ainda querem conviver com ele, quer que ele muda, né? Mas ela tem que denunciar, isso tem que ser tomado muitas posturas, né, em relação ao nosso judiciário e uma preocupação do conselho também é para com o agressor, não é só com a vítima. Raquel, um líder religioso, padre ou pastor, quando uma fiel chega lá com ele e fala, eu estou sendo vítima de violência, e ele diz, não, você tem que estar ali junto, porque casou, porque é o teu marido, porque o casamento é a família, aquele negócio. Ele não está sendo cúmplice de uma violência? Ele pode ser denunciado, porque ele é um crime também. Se for denunciado, ele vai responder. E nós estamos de olho para que se muda esse discurso, para que se muda essa pregação. Né? Nós não estamos dizendo aqui que a gente quer que as pessoas se divorciem, não é isso. Né? A gente quer que as pessoas convivam, mas convivam de forma harmoniosa, né? Que haja paz dentro dessa casa, porque tem ciclos de violência. Então, a mulher ela acha que ela deve apanhar do marido porque a avó dela apanhava, a mãe dela apanhava, então ela aceita isso como normal. Ela conviveu, ela era criança, via a avó sendo agredida. Cresceu vendo a mãe sendo agredida. E se a gente não dá um basta agora, ela vai criar as filhas dela dessa forma. E a gente também tem um discurso para as mulheres, para que elas também mudem a forma de criar seus filhos. Porque a gente percebe que muitos comportamentos machistas, a mulher tem culpa, a mãe tem culpa, a mulher mãe tem culpa. Porque ela cria o filho muito diferente da filha. E isso é uma educação extremamente machista. Por que a filha vai para a pia lavar louça e o filho, só porque é homem, não pode?
Ele tem que lavar sim, ele sujou, ele comeu, ele tem que lavar, ele tem que ter as suas responsabilidades dentro da casa, porque todos convivem junto e todos têm que zelar pela essa higiene. Esse é um aspecto cultural que você está falando aí, que contribui para a violência contra a mulher, e até para a forma como muitas vezes, eu penso assim, se tem um machismo hoje na nossa sociedade, alguns falam, né, que se tem um machismo, o homem, o filho, ele passa mais tempo com a mãe. Sim. Acho um pouco cultural do que a mãe passa. E é muito comum a gente ver pais e mães também, porque meu filho, ele saiu com todas as meninas, como ele está pegando todo mundo, fica com essa, fica com aquela, e é um motivo de orgulho muitas vezes. E chega com a filha, olha, você te cuida, você não é? Então, esse aspecto cultural contribui muito para essa violência que a gente vê hoje, que está aí, como diz o outro, dizimando famílias mesmo, né? Graças a Deus houve uma mudança até na legislação da questão da pensão alimentícia. Né? Porque antes a gente ouvia muito isso, né? Prende as suas cabritas que meu bode está solto. Exatamente. E agora a população está bem esperta em relação a esses dizeres, né? Prende as suas cabritas que o meu bode também está preso. Né? A partir do momento que os avós, eles começaram a ser solidários no pagamento da pensão alimentícia. Se o filho não tem condições, a avó vai ter que pagar. E aí eles começaram a mudar o seu discurso, a sua educação para com os meninos, né? Que ele vai ter que ser responsabilizado, sim. Engravidou a filha dos outros, ele vai ter que assumir. Ele vai ter que assumir o filho, sim, e dar toda a assistência psicológica, afeto, financeira, porque os avós também têm que pagar junto, solidariamente, caso o filho não venha, né, ser responsabilizados. Então, devido justamente a esses ditados que se havia muito, né, inclusive o incentivo da própria família. Eu recebi uma história assim que vale a pena, claro que é uma piada, que vale a pena até assim a gente usar, né, assim, quando a gente compara a questão da mãe e a questão da sogra. Não adianta, mãe é mãe, sogra é sogra, né? E é claro que é uma piada. Mas assim, a mãe, ela tinha um filho e uma filha. Ambos se casaram, casal. E quando perguntaram para ela como que estava o casamento dos filhos, como que estava a convivência agora, maritalmente, ela já disse, nossa, meu genro é o melhor homem do mundo. Pensa você que ele ajuda minha filha com serviço de casa, ele lava louça, ele dá flores, ele ajuda a cuidar dos filhos, dos meus netos. É aquele homem que toda mulher sonhou. E aí começou a dar alguns adjetivos para o genro. E aí pergunta, então, como que é, né, em relação, né, à filha e ao genro, né? Então, assim, dela já começa a falar. Minha nora que casou com meu filho, pensa numa mulher folgada, deixa ele ficar cuidando dos filhos, deixa ele fazer o serviço onde já se viu, ainda exige que ele dá flores para ela. Então, assim, você vê assim como que é a cultura machista, claro que é uma piada, mas que vale a pena a gente olhar, como que está sendo a criação dessas mulheres. Então, a mulher tem essa contribuição, sim, quando ela educa de forma diferenciada o filho com a filha. Então, ela está fazendo, né, com que aumente, sim, essa violência. Tá certo. Recentemente, criou-se uma polêmica, uns criticando, muita gente criticando, outros falando que depende do contexto, mas na minha opinião pessoal, eu acho que foram violência. São duas frases do nosso futuro presidente, que ele disse o seguinte, falou numa discussão com uma deputada, ele disse, eu não te estupro porque você não merece. Numa outra situação, ele falou que eu tive tantos filhos e fraquejei e veio uma mulher. Isso vindo de alguém que é um presidente, que vai ser o futuro presidente do país, não está estimulando o machismo, o preconceito contra a mulher, e até um desrespeito quando você fala, acho que independente de qualquer discussão, um homem que chega com uma mulher e fala, eu não te estupro porque você não merece, eu acho que isso aí já baixou o nível da conversa ao mais ralé que possa ser. Você concorda com que essas opiniões aumentam o preconceito em relação à mulher e dão margem, quando vem de uma pessoa pública, estimulam esse tipo de preconceito?
Ou até violência, né? Eu vejo assim, eu assisti a reportagem, quando aconteceu isso com a jornalista, Com a senadora. com a Com a deputada. toda ela. Então, o que foi usado pelo outro partido foi recorte, não foi toda a situação. Claro que nós não apoiamos, independente do partido, né, essa questão do respeito, eu não admito, eu não permito que nenhuma mulher seja destratada na minha frente, e eu vou para cima, isso sobe no sangue, e eu vou mesmo, né, então, assim, independente do partido, né, nós temos sim que ter respeito, mas nós também merecemos, e a gente também tem que se ocupar o nosso lugar. Porque também eu presencio, né, por exemplo, em algumas câmeras, algumas questão mesmo do legislativo, que nós temos algumas que estão realmente brigando pela população, que está fiscalizando, e nós temos uma lá no meio que fica também, como se diz, afrontando os outros. E aí, quando ela recebe, aí ela quer o apoio do conselho. Eu acho assim que eu mereço ser respeitada enquanto mulher, mas eu também devo respeito para com os homens. Isso não me dá o direito de sair por aí agredindo ou xingando os homens também, não. Eu também tenho que ocupar o meu lugar. E eu tenho que cultuar um ambiente de paz, não violência. Isso não me dá o direito, simplesmente por ser mulher, de sair também xingando os homens e fazendo o que eu penso. Mas vindo de uma figura pública, isso não é pior que deveria... Porque a figura pública serve de exemplo para uma nação, né? Não é só o público, isso é para a população. Eu vejo muito assim no nosso presidente eleito, né? Ele vai ter que mudar muito o discurso dele. A forma que ele usa, muito franca, né? Passa essa forma, passa. Mas eu não acredito que a sua prática e a sua alma seja isso, não. Eu não acredito. Eu vejo, assim, muitos outros políticos e que eu acompanho, e a gente recebe as denúncias, sim, né, políticos aí, empresários fortes, até juízes e várias outras classes, que são extremamente violentos com a sua família e passam uma outra imagem para a sociedade, que você jamais, quando vem à tona, todo mundo fica surpreso e há muitos defensores dessa pessoa, porque ninguém acredita que ela foi capaz ou que ela fazia isso com a sua família ou com as suas companheiras. Então eu vejo muitos homens também se passando de cordeirinho, usando um falso discurso, porque a prática dele na casa dele é bem diferente, né? E aí eu vejo, né, que o nosso presidente foi rotulado. Ele vai ter que mudar, sim, esse discurso. E nós estamos de olho, nós vamos estar acompanhando isso, ele vai ter que mudar a forma de falar, né? Mas eu não acredito que ele seja essa pessoa que foi rotulada como machista, não. Tá certo. Tem umas perguntas aqui dos nossos internautas, participação, né? O Elton Carvalho está assistindo. Valeu, Elton, um abraço para você. A Denise Gomes está dando um alô. Valeu, Denise. Tudo de bom para você. Muito obrigado pela tua audiência. A Fátima Rufino Amaral também está dando o alô dela. Valeu, Fátima. Obrigadão, gente. A Nilza Menezes está dando um ok. Valeu, Nilza. O Gilney Flores também está dando um olá. Valeu, Gilney. Um abraço para vocês todos, pessoal. A Cleidi Nunes Lima está dando um olá também. Valeu, Cleidi. O Elson Amaral dos Santos está dando um olá. Valeu, Elson. Obrigado pela audiência de vocês todos, minha gente. A Fernanda Cristina Campos tem uma pergunta. Aliás, tem uma afirmação aqui. Meu filho tem... Meus filhos, um tem 12 anos e o outro tem 8 anos. Ele nunca, o ex-marido, nunca pagou pensão, o pai das crianças. Primeira vez que vou colocar ele na justiça. Ele alega que já criou o filho dele, porque meu filho mais velho morou 4 anos com ele. Ontem fui, acredita por ele, eu não sei o que ela quer dizer aqui, acho que ela faltou uma palavra aqui. Agredida, né? Acho que ou agredida por ele. Por aqui, a esposa dele dentro da minha casa, na frente do meu filho. Acho que ela foi agredida pela esposa dele dentro da casa dela, na frente do filho. O que você tem a dizer de situações como essa, que elas são muito comuns, não é? Para que ela seja muito firme, né? E quando ela pensar em entrar na justiça para recebimento de pensão, que ela sempre leve na consciência dela. É um direito do filho, ela está brigando pelo direito do filho, não é o direito dela, é o direito do filho, então ela tem que ir até o fim. Essas intimidações, elas acontecem sim, né? Infelizmente, lamentavelmente por esses homens
né, com esses comportamentos mesmo bizarros, que não pensam no próprio filho, né, e ela tem que ir até o fim mesmo, não ceder, mas também para que toda mulher, não só essa ouvinte, mas para que toda mulher, para que ela não pague para ver, também jamais subestime alguém. Dizer, ele não é de nada, ele não vai fazer nada, e a pessoa está ameaçando, e a pessoa continua ameaçando. Então não pague para ver, nunca subestime as pessoas, porque nós estamos falando de seres humanos. Muita gente ameaçou muito e não fez, muita gente ameaçou e fez, e muita gente nunca ameaçou e fez. Porque nós estamos falando de seres humanos e a gente não sabe da nossa reação. Claro que depois do ocorrido, né, a pessoa vem gritar, fiz besteira, mas a besteira já está concretizada. Então não pague para ver, não fique com essa pessoa sozinha, evite essas cenas na frente do filho, para que ele não cresça também um homem, né, para que ele não seja um adulto também violento, porque justamente ele presenciou algumas cenas de violência, né, para que ela evite, mas não fique sozinha com esse companheiro, com esse ex-companheiro, e que ela vai até o fim, e ela exija mesmo, não importa quantos filhos ele tem. Isso vai até evitar para que ele tenha mais responsabilidade com os filhos dele, né? A partir do momento que ele é responsabilizado pelo primeiro filho, ele pensa muito mais em sair fazendo filho por aí. Ele vai pensar mais nas consequências. Então tem esse tipo de comportamento justamente aqueles homens que não criaram. Aqueles que não trocou a fralda, aquele que não perdeu noite de sono, que não ajudou a sua companheira, é que tem esses comportamentos. E alguns ainda acham que a mãe do filho vai fazer fortuna, vai ser rica por questões, né, tão pequenas, o valor é tão irrisório, mas eles ainda acham que ela vai fazer fortuna com um valor tão pequeno pago em pensão alimentícia. Tá certo. O Antônio Luiz está falando aqui, João 8:32, eu não sei o que ele quis dizer. Muito versículo da Bíblia. Deve ser. Fernanda Cristina, então tem a resposta. E o Antônio Luiz também, muito obrigado pela audiência. Luiz Carlos Pereira, chegando, meu patrão, tá bom, Luiz Carlos, eu sei que vocês estão aí. É o pessoal do esporte que fica mandando mensagem. Olha, tô por aqui, tô na área. Como é que está hoje o Conselho em relação a apoios do governo do Estado e da Prefeitura de Porto Velho? Olha, em relação ao Estado, eu costumo muito falar e não tenho medo, eu falo mesmo. Nos 6 meses agora de mandato do governo atual, Daniel Pereira, nós fizemos coisas que em 8 anos não tinha sido feito. Isso não deu apoio? Não deu, tentamos várias agendas, não fomos recebidos, né? E em 6 meses nós avançamos muito. A função do Conselho ele é deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas públicas do Estado de Rondônia. E hoje eu digo que o Conselho Estadual do Direito da Mulher ele tem atuado muito mais como parceiro do que fiscalizador. Então eu não admito nem o gestor, ninguém dizer para mim que eu não posso cumprir a política porque o Estado está quebrado, eu não tenho dinheiro. Eu não aceito. Eu não aceito porque eu assumi um conselho parado, inexistente, desacreditado, e um mandato tampão, e nós fizemos em 6 meses o que em 5 anos não tinha sido feito. Sem dinheiro, sem estrutura, tudo na parceria. Articulando, mobilizando, chamando instituições, e foi isso que fez com que a gente fosse tão fortalecido como nós estamos tendo hoje. Hoje o Conselho está colocando muitas emendas parlamentares, tanto do Senado, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa. Então, inclusive, conseguimos muitas emendas mesmo parlamentares dos deputados também estaduais. Até mesmo alguns deputados nos cobraram por que o Conselho não tinha procurado antes, que ele também teria destinado algumas emendas, né? Semana passada, antes das eleições do segundo turno, eu recebi uma ligação de um senador da República em Brasília, perguntando o que o Conselho queria, porque eles ainda tinha algumas emendas que não tinha sido destinado ainda para os municípios e querendo saber o que nós queríamos. E o que eu pedi para ele? Falei, eu quero, né, uma emenda parlamentar e vou falar para o senhor que eu não quero, eu não peço pouco, eu só peço muito. E a gente tem sido atendido sim, não importa o valor, tudo nós estamos recebendo, né? Então assim, nós pedimos uma emenda parlamentar para aquisição de aparelhos de ultrassom e mamógrafo, para ser destinado para os hospitais nos municípios, porque tem muitos pacientes que eles vêm simplesmente para fazer um exame na ambulância, sai do interior para vir aqui para a capital fazer um exame simples de ultrassom, e está acontecendo muitos acidentes.
as ambulâncias com situações precárias, nem todas estão tendo manutenção, e aí o paciente vem fazer um exame com uma doença, né, menor e acaba morrendo por acidente de trânsito. Então está acontecendo muito isso, e nós precisamos também fortalecer, né, os municípios. Mas nós colocamos emendas parlamentares também de outro senador na SESDEC para aquisição de patrulhas Maria da Penha. Então nós vamos entregar agora, a gente já está sendo licitado, estamos acompanhando, já tem a nota de empenho já em Brasília, então a gente só está aguardando, porque no momento das campanhas eleitorais fica tudo parado, os processos, os projetos a nível de estado, a nível federal, então assim, mas já está a nota de empenho lá em Brasília, e nós vamos entregar bem breve mesmo, 4 patrulhas Maria da Penha, né, já temos toda essa articulação com o Comando Geral da Polícia. Eu tenho contato com os comandantes a nível de estado, tenho contato com as delegadas das DEANs, né, Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher. Então assim, nós estamos também colocando emendas, recursos para dar melhor estrutura para essas delegacias. Estamos constantemente também no combate à violência obstétrica, que está tendo demais no estado de Rondônia. Mulheres que chegam no seu momento tão crucial da sua vida para dar à luz, conceber e receber seu filho nos braços, e não está conseguindo. Está tendo sérias consequências, sequelas para o filho, ou quando não vai a óbito, justamente por ter passado da hora de ter dado à luz. Né? Então, assim, a gente está tendo muito esse combate, vamos agora cobrar mais, vamos intensificar mais isso, né? Essa mudança de postura dos profissionais de saúde também, que a mulher que está lá para dar à luz, se ela diz que está sentindo dor, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser atendida, e ela não está lá para ouvir piadinha de alguns profissionais, a gente ouve muito, e isso é violência, né? De profissionais dizer para a paciente, na hora de dar, você não chorou, agora está aqui gritando, não se preocupa, que o ano que vem você vai estar aqui de novo. Isso é violência. Nós temos leis federais, nós temos leis estaduais, e nós vamos estar intensificando muito mesmo, batendo mesmo em relação a isso, né? Vai ser punido, vai ser penalizado, e o que a gente orienta para essas pacientes é que, para que esses momentos de desrespeito, a paciente tem direito, sim, de ter o pai da criança acompanhando no momento do parto, é lei, não é porque é bonzinho, para estar vendo mesmo o que está acontecendo, para poder ajudá-la nesse momento. E assim, nós vamos intensificar muito mais, né, essa questão da violência obstétrica, vamos estar fazendo campanhas e estar levando essas informações mesmo para os profissionais de saúde. E para que, quando acontecer isso, para que essa paciente anote o nome do profissional. Qual foi o médico? Qual foi a enfermeira? É importante isso. Se ela se sentiu retimizada no momento que ela foi atendida por policial também, esse policial tem nome, qual é o nome dele? Anota o dia de plantão, para que a gente tome as providências, porque eu não posso chegar no conselho de enfermagem, tanto o COREM como o COFEM, e nem no CREMERO, no conselho de medicina, e pedir que um profissional de saúde seja penalizado ou punido sem os nomes. Aí quem vai ser processado somos nós, então eu preciso dessa informação. Não posso ir na corregedoria da polícia denunciar um policial que ao atender a vítima de violência doméstica, ele acabou revitimizando, falando piadinha para essa vítima, sem os nomes. Então, assim, isso não vai ficar impune, nós vamos sim, nós vamos combater. Então, assim, o que eu falo muito, nós estamos buscando dar estruturas, condições de melhorias no trabalho desses profissionais. Mas isso quer dizer, porque a gente vai poder cobrar muito mais, porque também a gente fica assim, sem reação, quando você começa a ouvir o desespero de bons profissionais, pessoas que realmente têm o perfil, que são servidores públicos mesmo, que fazem uso do seu trabalho, que são pessoas assim, que estão ali para servir a população, e elas começam a chorar, e a gente fica muito mais angustiada, porque realmente quando você vai fazer a fiscalização, não tem aquela estrutura mínima, condição de trabalho. Então assim, o que a gente diz agora, o recado, né, para o nosso governador também agora eleito, né, Coronel Rocha, que conte com o apoio do conselho. Nós não, tem dia que a gente não dorme,
é tanto problema, e quando a gente fala de nível de Estado, e tudo acontece ao mesmo tempo. Hoje o Conselho também está tendo algumas práticas, nós estamos atraindo investidores, empresários, para estar investindo no estado de Rondônia, para estar implantando aqui fábricas, indústria, com um percentual da empregabilidade para o público feminino, porque a gente sabe que muitas mulheres, ela se submete a esse ciclo de violência por não ter condição de sustentar a sua prole. Então, assim, é estarrecedor quando você ouve uma mãe dizer que permitiu as suas filhas serem violentadas desde criança porque ela não tinha condição de dar comida para sua filha. Nós não estamos aqui criticando essa mulher, não estamos aqui condenando, mas ela precisa de ajuda. Uma mãe falar que permitiu o pai ou o padrasto abusar, estuprar suas filhas, até gêmeas, desde criança, essa mulher precisa de muito mais que ajuda. E ela não vai conseguir ajudar suas filhas se ela também não for ajudada. Então, assim, conta com a gente, o Conselho está muito atuante, né? O que depender... muitas das vezes, é por isso que a gente tem que estudar muito na área, porque muitas das vezes alguma militância da sociedade civil não é legal, né? E em alguns momentos a gente vai ter que proteger o governador e não que a gente não vá atender, mas vamos ver outras formas dentro da legislação para que o administrador, o gestor não responda, né? Mas que seja contemplado os anseios e os pedidos da população. E nós, né, vamos continuar assim, atuante, coronel, né, eu penso assim, e o Conselho também pensa que o senhor pode fazer muito sim, pela educação, pela assistência, pela essa política da mulher. Nós entregamos, protocolamos pedido, né, para todos os candidatos, isso antes do primeiro turno, para que fosse atendido, para que fosse criada a Secretaria de Estado de Política para as Mulheres no estado de Rondônia. Vai ser agora construída a Casa Mulher Brasileira. Nós estamos colocando muito recurso e não dá para trabalhar essa política simplesmente com a gerência da política da mulher só nas CEAs, com 3 funcionários. Não tem como avançar dessa forma, e a gente precisa que haja essa articulação com o CESAL, com as CEAs, com a CESDEC, com a CEJUS. Temos as mulheres nas unidades prisionais também, que a gente, né, também estamos tentando olhar por elas. É muito problema ao mesmo tempo, né? E a gente também fala dos municípios, a fragilidade também, que a gente também precisa fortalecer. Dá para fazer muito pela educação, apenas dando autonomia para os professores em sala de aula. Muitos deles, eles não querem só a questão do salário, aumento de salário, eles querem autonomia. Nós andamos o estado todo, a gente visita todas as instituições e a gente percebe, a gente vê que as escolas que têm o maior e o melhor IDEB são aquelas que têm autonomia, desenvolvem bons projetos nas escolas. Dá para erradicar problemas de baixo peso, quadro de desnutrição, sim, na assistência, para com os idosos, para com as crianças, com parcerias. Nós temos muitos pais de família que não têm condição de comprar um leite, a composição à base de soja, R$200. Qual o pai de família sendo assalariado? E aí tem que executar através da Defensoria Pública para que o governo, a prefeitura forneça esse alimento para o seu filho. Mas a gente pode oferecer isso de uma forma muito mais simples e muito mais barata. E se livrando dessas questões, desses processos, cumprimento jurídico. Dá para fazer muito sim pela mulher, dá para fazer muito pela menina mulher, porque depois da violência doméstica praticada contra a mulher, nós temos também a questão da violência praticada contra as crianças. Muito estupro de vulnerável, a questão da pedofilia, que é muito também né, presente ainda no Estado. Então, assim, dá para fazer muito também pelos idosos, pela mulher idosa, e nós somos muito parceiros, e quando a gente cobra, quando nós fiscalizamos, é porque nós já temos propostas. Nós ouvimos a população, agora está sendo construído o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Rondônia não tinha, é a primeira vez, e nós estamos chamando os representantes de todas as secretarias, Tribunal de Contas, Ministério Público, TRE, que também vamos cobrar isso, né, da questão do empoderamento da mulher na política, para que ela não dê o seu nome simplesmente para cumprir os 30% de cota, mas que ela seja candidata e para que ela concorra
e para que os partidos eles invistam também, né, nessa questão da mulher, da candidata mulher, porque o mesmo investimento, o mesmo apoio que eles fazem para os homens, eles também começam a olhar nas mulheres que estão dentro dos seus partidos. Então nós estamos chamando a sociedade civil, a população que queira contribuir, que queira participar. O Conselho Estadual do Direito da Mulher ele fica na rua Duque de Caxias, próximo à 17ª Brigada do Exército, entre a Presidente Dutra e a José de Alencar, aqui na capital, mas o nosso olhar é para o Estado. Nós fazemos também as reuniões descentralizadas, ordinárias do Conselho, que é a mesma reunião que acontece aqui na capital. Nós saímos da nossa zona de conforto, estamos indo nas regionais, discutir as políticas públicas da mulher com aquela regional, sendo a peculiaridade daquela regional, e está sendo, assim, muito satisfatório. As deliberações do Conselho estão sendo atendido. Nessas reuniões descentralizadas, agora mesmo a próxima vai ser dia 26 de novembro, lá no município de São Francisco do Guaporé, e serão convocados todos os municípios da regional de São Francisco do Guaporé e de Costa Marques, e onde são convocados todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governador, Ministério Público, defensores públicos, juizados, professores, orientadores, gestores escolares, policiais, militares, civis, bombeiro. São convocados também enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, movimento civil organizado, e onde, né, são tratadas as peculiaridades ali daquela regional. E tem sido muito satisfatórios, as deliberações elas estão sendo cumpridas realmente, dentro do prazo que o Conselho tem deliberado para as prefeituras, para os municípios. Os prefeitos têm nos atendido sim, porque antes de ser fiscalizador, nós também somos parceiros, nós somos muito mais que parceiros. Ok, Raquel. Raquel, a gente aqui do Rondonilson tem que agradecer a tua participação, acho que você pareceu muita coisa, e abriu a mente das mulheres aí para saber o seguinte, que elas não estão sozinhas, violência tem que ser denunciada, qualquer tipo de violência psicológica, física, isso não e a pode violência institucional também, né, da mulher ser agredida no ambiente de trabalho, assédio moral. A gente vê as médicas no seu consultório, nas UPA, nas UBS, sendo agredida pelo paciente. Isso é violência também institucional, assédio moral, perseguição no trabalho, as advogadas, né, e nós temos sim vários exemplos. E mais uma vez eu te agradeço muito a tua participação, e aí nós estamos de portas abertas, tá? Obrigada a vocês. E eu deixo um recado para vocês aqui, que o Conselho Estadual de Direito da Mulher, eu vou reforçar aqui o endereço, tá? É a Rua Duque de Caxias, 654, bairro Olaria, entre a Presidente Dutra e José de Alencar. Não tem erro. O telefone lá é o 3229-6005. 3229-6005, tá? E tem uma linha nacional, que é o 180, que é da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Vale a pena anotar esse telefone. Você que está aí, você que está sendo vítima de violência, não sofra calada. Teve muita mulher que ficou calada e não falou nunca mais. Lembre-se disso, não é? Com certeza. É o que eu disse, não pague para ver e não subestime ninguém. Não duvide, ele não vai fazer, ele não é de nada, ele vai fazer sim. Não espera, não fique sozinha, fuja, muda as posição, mudar de cidade, procura a polícia. Abre a boca, não fica calado. Fale, porque muitas eram torturadas, violentadas, e nem a própria família do companheiro sabia. Foi um horror para a própria família. A mãe dizer, eu não sabia, eu nunca percebi isso no meu filho, que ele era violento, né? E são duas famílias chorando. É a perda da vítima, a família que perdeu a vítima, e a família também, porque agora o filho vai estar preso, vai ser penalizado. E deixou filhos órfãos, deixaram os filhos aí, sem pai e sem mãe, né? Quando aqueles também não matou e não se matou logo em seguida também, né? Felizmente, Raquel, que nós temos tempo, porque com certeza é um assunto que daria para muitas horas de conversa. Com certeza, vai longe. Assim, o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo. Verdade. Mas eu te agradeço mais uma vez muito, tá, Raquel? Esse trabalho que vocês fazem é excelente, um trabalho que tem que ser apoiado. Vocês, vereadores, deputados estaduais, federais, nossos políticos, futuro governador, senador, deputado, gente. Por favor, gente, apoie essa causa. E você, Vanilson, a posição do Conselho também, hoje, né, é nessa questão de trabalhar em rede.
o que nós percebíamos? Que estava todo mundo fazendo alguma coisa, mas de forma tímida e isolada. E ninguém chegando a lugar nenhum. Então, ou a gente se junta, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, deputados estaduais, federais, senadores, governador, prefeitos, os CRAS, os CRES, né? Ou a gente se junta, Ministério Público, Juizado, Polícia Militar, Polícia Civil, toda a sociedade, para a gente dar um basta nessa triste realidade. Rondônia é um país tão rico, potencial, né, econômico, para estar com uma mancha tão feia, 4º lugar de violência doméstica praticada à mulher. Então, assim, e nós só vamos conseguir isso se somarmos, se estivermos juntos. Juntos somos mais fortes. Tá certo. Pessoal, eu só tenho a agradecer, estamos aqui estourando, o pessoal do esporte está ali querendo entrar já, o Luiz Carlos já derrubou a porta ali. Mas é o seguinte, gente, eu só tenho a agradecer a audiência de vocês, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, acho que valeu muito, esse é um assunto que interessa a todos, todo mundo, homens e mulheres, tá bom? Só deixar um recadozinho aqui, ó, você que quer tomar aquele açaí gostoso, no ponto, vai lá na Duca Açaí, inaugurou há pouco tempo, mas olha o açaí de primeira, experiência de quem veio de Belém para Porto Velho, tá bom? Rua Raimundo Cantuária com a Rua 14, aqui na Nova Porto Velho. Vai lá, você vai gostar com certeza. E a você eu te desejo uma excelente quarta-feira, muita luz, muita paz, muita sabedoria, acima de tudo, muito equilíbrio. Tá bom? Um abraço, até amanhã e obrigado pela tua participação.